Vamos tratar agora das origens da filosofia clássica. A palavra filosofia, ela tem origem grega e é composta por duas outras palavras, dois outros radicais. Philo, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais, e sofia, que quer dizer sabedoria. Para todos os efeitos, a palavra filosofia significa amor ou amizade pela sabedoria, ou respeito pelo saber. E o filósofo é aquele que domina essa arte como alguém que tem amizade pelo saber e deseja o conhecimento. A filosofia clássica, ela tem origens lá no século 7 e 6 a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, uma região que era denominada como Jônia, lá na cidade de Mileto. E um dos primeiros filósofos de referência foi Tales de Mileto. Por causa da colonização europeia das Américas, inclusive no Brasil também, nós também somos herdeiros do legado que a filosofia grega deixou para o pensamento ocidental europeu. E é atribuído ao filósofo grego Pitágoras a invenção da palavra filosofia. Certa vez, Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la para amá-la, tornando-os filósofos. Na sua originalidade e na sua essência, a filosofia nasceu com conteúdo cosmológico, da cosmologia. Cosmologia é uma palavra composta de duas outras. Cosmo, que significa mundo ordenado e organizado, e logia, que vem da palavra logos, que significa pensamento racional, discurso racional, conhecimento. Assim, a filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza, logo, cosmologia. Mas o que perguntavam os primeiros filósofos? Vamos lá. Algumas perguntas são interessantes e hoje nos respondem muitas das nossas dúvidas existencialistas. Por exemplo, por que os seres nascem e morrem? Por que as coisas se tornam opostas ao que eram? Quando eu nasço, um bebê. Morro na idade velha, adulto, o oposto que eu nasci. A não ser que eu seja o Benjamin Button do premiado filme. Promise me he has a place. You never know what's coming for you. Go back for a moment. Take your mind off that. What in God's name? Infirmity's not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave. He's dying? Of old age. Oh, God in heaven. He looks just like my ex-husband. My name is Benjamin Button. How old are you? 7, but I look a lot older. God bless you. He's 7. Benjamin, this is my granddaughter, Daisy. Are you sick? They said I was gonna die soon, but maybe not. You're odd. You got your sea legs about you, old man? I think. He gives me the willies. That is not for me. Benjamin, come on. Okay. Benjamin! Where you going? Oh, to see. I'll send you a postcard. Write me a postcard from everywhere. You haven't been with many women, have you? Well, I'm not dressed. Oh, you look splendid. Just as you are. Anybody doesn't want to go to war, now's the time to say so. Fellas! Queenie? It's a funny thing coming home. Sweet Jesus! You'll realize what's changed Benjamin. is you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? I thought I'd come here to sweep you off your feet or something. This is my life. We are almost the
Same age. We're meeting in the middle. I was thinking how nothing lasts. What a shame that is. Some things last. Good night, Daisy. Good night, Benjamin. Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes? Porque o que parecia uno se multiplica em tantos outros, né? As células. Uma semente que se planta, ela vai dar origem a uma árvore que vai dar outros frutos e multiplicar as sementes. Porque os diferentes também parecem fazer surgir os diferentes. Ou seja, porque nada permanece idêntico a si mesmo. De onde vêm os seres? Para onde vão quando desaparecem? Porque a doença invade o nosso corpo, rouba a cor e a força. Foram perguntas como estas que os primeiros filósofos fizeram e para elas buscaram respostas. E sem dúvida, primariamente, a religião, as tradições e os mitos explicavam todas essas coisas, mas suas explicações já não satisfaziam aos que interrogavam sobre as causas da mudança, da permanência, da repetição, da desaparição e do surgimento de todos os seres. Assim, surgia o mito. O que é um mito? O mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, como, por exemplo, a origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, do vento, do bem, do mal, da saúde, da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder. E isso a gente visualiza sempre na mídia, como por exemplo na obra A Odisseia, né? No filme Troia, no filme Thor com os Vingadores, Minotauro, Hércules, filme 300, repletos são enredos que estão repletos de mito, tá certo? Mito é uma palavra que vem do grego, mitos, que deriva dois outros verbos. Miteu, contar, narrar, falar alguma coisa para outros, e miteu, conversar, contar, anunciar, nomear, designar. Alguém que conversa, que conta uma narrativa a outros, sem veracidade ou não. E o mito, para os gregos, era um discurso proferido para ouvintes que recebiam como verdade a narrativa. Eu chegava, contava uma história qualquer, verdadeira ou não, e as pessoas encaravam como a verdadeira. Por exemplo, que o trovão, toda vez que ocorre, é a ira dos deuses. E as pessoas tinham para si como verdade isso também. Tá certo? E essa autoridade vinha do fato de que a pessoa que narrava dizia que testemunhou diretamente o que estava narrando, ou que recebeu a narrativa de quem testemunhou
os fatos narrados. Esta é Javé, uma cidade com os dias contados. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama Antônio Biá. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Tem que ser história verdadeira, científica. Começa junto de Indalécio. Indalécio? Indaleu. Indaleu? Indalécio. Indalécio. Consta que nunca descia do cavalo, que era pra estar pronto pra guerra a qualquer momento. Sei que Indalécio não morreu em cima do cavalo, morreu foi agachado. Eu também já ouvi dizer isso, que seu Idalécio morreu cagando. Aí passa por eles aquela boiada imensa. Um dilúvio bovino. Você já tá querendo inventar, é? Uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Vai ser um aguaceiro danado de não sobrar nada. Os nossos mortos vai viver debaixo d'água? Não pode. Como é que você pode tirar a gente daqui? Pode cair fora daqui! Peraí. Então, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Um Réveillon de Muriçoca. José Dumont. Contar a história hoje é difícil. Eu quero pelo menos um ano de barba grátis. Gero Camilo. Bora, homem. Bora, vamos trabalhar. Eu sou espermatozoide ninja. Nelson Xavier. Ou ele explica essa afronta diante de nós tudo, ou o couro dele não vai ser o mesmo. Matheus Nastergali. Chifre é coisa de homem, boi usa de ousado, que é. Narradores de Javé. Eu não sou o divino. Eu sou o Pokémon de Jesus. E por que toda essa crença era existente? Primeiro, as pessoas acreditavam nisso, principalmente os gregos, porque, assim como outras civilizações antigas, eles acreditavam que os deuses eram responsáveis por todos os fenômenos existentes na Terra. E esses deuses se assemelhavam aos humanos, eram responsáveis pelo destino das pessoas e o destino do mundo. E cada deus tinha seu papel desempenhado na ordem das coisas. Por exemplo, Poseidon era o irmão mais velho de Deus e Hades, ou seja, o deus do mar. Ele, com o movimento do seu tridente, causava tempestades, terremotos e a sua fúria famosa era exatamente os acontecimentos dentro e fora do mar, as tempestades, os terremotos ou maremotos. E Poseidon, de acordo com a mitologia, ele vivia procurando aumentar seus domínios em diferentes áreas da Grécia.